Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $50.800. Bitcoin que enfim se decide e rompe para cima com volume os 50k. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar um pouco sobre investimento e trading e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje no vídeo eu vou começar falando um pouco mais sobre investimento e vocês vão perceber que quando eu falo sobre isso, eu vou usar tempos gráficos maiores. Depois a gente vai abaixar o tempo gráfico e vai falar mais sobre o trading, sobre o nosso capital especulativo e o que a gente vai querer fazer para aproveitar as oportunidades até o final do ano, que com certeza teremos várias, tá? Vamos não só dar essa perspectiva na análise técnica, mas também na análise de sentimento. Vamos falar um pouco do Fear and Greed, vamos falar um pouco sobre como os nossos indicadores estão no momento aqui. Vamos também falar um pouco sobre o S&P 500, que está quase na máxima histórica. Chegamos a 0,1% de romper essa máxima e parece que vamos romper aí nos próximos dias. Vamos discutir sobre tudo isso, mas antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá? Amanhã é Natal, já desejo um Feliz Natal aí para todos, tá? E queria falar que vai ter vídeo aqui, tá? Amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo pra gente discutir aí esse rompimento do Bitcoin. Acredito que estamos num momento importante, então a gente vai continuar tendo vídeo aí nos próximos dias, beleza? Vamos lá. Investidores, quando eu começo a falar com vocês aqui, eu sempre tento passar duas visões. Uma é a visão do Pablo de longo prazo que investe em Bitcoin desde 2016. E que eu sempre falo com vocês, a gente precisa estar exposto em Bitcoin sempre, para se proteger do que o governo faz com o nosso dinheiro. Inflação, impressão desenfreada, taxas de juros irreais, a gente precisa se proteger disso. E Bitcoin talvez seja a maior arma que a gente tem contra essas irresponsabilidades que o governo e os bancos centrais estão fazendo. Então, para mim, o Bitcoin ele é mais do que a maneira que eu uso para rentabilizar meu capital. Ele é um investimento de longo prazo, tá? E é por isso que quando eu comecei a trabalhar aqui, eu fui desenvolvendo estratégias de longo prazo para me expor nesse mercado que eu gosto no longo prazo. No começo, eu era igual a maioria, eu só comprava Bitcoin e segurava. Depois, eu comecei a ver que só isso não bastava. Que eu tinha que ter pontos onde eu colocava o dinheiro no bolso e tinha que ter pontos de acumulação, tá bom? Então, a partir daí, eu comecei a balancear o meu capital à medida dos movimentos do preço. Então, quando o Bitcoin está subindo, está todo mundo em ganância, normalmente eu estou vendendo. Quando o Bitcoin está caindo, está todo mundo em medo, normalmente eu estou acumulando, tá? E de uma maneira super simples, simplesmente rebalanceando uma porcentagem do meu capital que eu quero ter no longo prazo em Bitcoin. E muita gente me pergunta, pô Pablo, qual a sua porcentagem? A minha porcentagem ela varia e foi variando ao longo do tempo, tá bom? Quando eu não tinha nada de grana no mercado, eu colocava tudo em Bitcoin. Hoje que eu já tenho mais capital, eu não posso colocar tudo. Por quê? Porque a porcentagem do capital que a gente coloca e se expõe ao Bitcoin e às outras criptomoedas tem que ser uma porcentagem que, ao mesmo tempo, nos dê tranquilidade e também nos deixe dormir à noite, né? Ou seja, a gente não só tem que ter essa tranquilidade, mas a gente também tem que ter um potencial de retorno desse nosso capital. Então lembra, tudo é risco e tem que ser um risco que me deixa tranquilo e tem que ter um retorno que faça sentido para mim no longo prazo para eu ir ganhando mais e mais capital, que acredito é o objetivo de todos aqui. Então não existe a resposta correta, existe o que vai te fazer tranquilo e como que está o seu capital nesse momento. Você precisa aumentar muito seu capital? Você vai ter que se expor mais. Você precisa, não pode arriscar muito seu capital? Você vai ter que se expor menos, tá? Isso é algo que cada um tem que olhar para dentro de si e criar essa estratégia. E lembre-se, olhando aqui de uma perspectiva de longo prazo, a gente não está num mau momento para comprar Bitcoin. A gente continua aqui próximo de 0,5 de Fibonacci de toda essa nossa pernada aqui, numa tendência de alta que estamos no semanal, e basicamente o mercado está em medo. Estou até curioso para ver como que a gente vai atualizar, né? Mas no longo prazo eu acho que faz sentido sim a gente estar um pouco exposto no Bitcoin nesse momento, tá? É uma exposição de grande parte do capital? Na minha visão não, porque a gente tem outros pontos, né? E o que eu vou começar a passar aqui é a minha estratégia. Você tem que criar a sua. Um dos pontos que eu sempre olho para ter essa exposição é o S&P 500. Eu não acho que é saudável o que está acontecendo nos mercados hoje. Eu entendo que um dia a gente pode ter uma correção muito forte nos mercados que pode impactar não só o Bitcoin, mas outros investimentos de risco meu.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar ciente desse risco, né? Lembra, a gente está num mercado que é probabilidade, estatística, ou seja, tudo pode acontecer. E por mais incrível que tudo possa acontecer, não importa o que aconteça. Importa qual a nossa estratégia para o que aconteceu. E se o Bitcoin começar a cair agora um bear market, você vai se desesperar ou você vai ter uma estratégia para comprar na baixa? Se o Bitcoin começar a subir agora igual doido, você vai ter uma estratégia para ir realizando lucro à medida que ele vai subindo ou você vai ficar de fora de toda a pernada de alta? Então, você precisa ter uma estratégia que te permite ficar tranquilo e que te deixe exposto um pouco ao mercado. Porque lembra, sem exposição não tem risco e sem risco não tem retorno, tá bom? Então lembra, tudo é uma relação risco-retorno. A minha estratégia sabem qual que é. Quando o mercado está em medo, quando as pessoas estão sendo liquidadas, eu estou comprando basicamente. Mas coisas como o S&P 500 me deixam um pouco mais com o pé atrás, não me deixa expor tanto no mercado nesse momento. O S&P 500 está quase na máxima. Se a gente não conseguir romper, se a gente começar a corrigir, isso pode impactar meus investimentos, então eu tenho que ter isso no meu radar. Outra coisa que vocês sabem que está no meu radar é a dominância. A dominância está em mínimas aqui, basicamente o ponto mais baixo quase da história da dominância. Isso me dita que as pessoas estão muito otimistas nas altcoins. Então é mais um risco que eu tenho que colocar dentro da minha estratégia para eu entender que não vou chegar agora e comprar todo o meu capital em altcoin, correto? Então, você vai pegar vários indicadores e vai criar a sua estratégia para te falar, agora eu tenho que estar 10% exposto no Bitcoin. Não, agora eu tenho que estar 20%. Não, agora eu tenho que estar só 5%. Tá bom? Para mim, eu sempre quero ter uma exposição, ou seja, eu nunca fico 0%, porque eu percebi que no longo prazo o Bitcoin ele cai subindo, né? Então para mim sempre fez sentido e sempre fará sentido estar exposto em Bitcoin, mas a porcentagem vai variar de acordo com a minha estratégia, tá bom? E lembra, se você continuar trabalhando todo o seu capital de forma especulativa, que vai ser o que a gente vai fazer na segunda parte desse vídeo, você não vai conseguir dormir tranquilo, tá? Imagina, você acha que alguém em sã consciência pega todo o dinheiro, compra em Bitcoin e dorme tranquilo? Não dorme, galera. Não dorme. Ou então, uma pessoa que gosta muito do Bitcoin e vende tudo, vai todo para dólar. Vai dormir tranquilo? Não vai. Só vai começar a dormir tranquilo quando criar uma estratégia de acordo com seus parâmetros, com a sua aversão ao risco, com a sua propensão ao risco, com quanto você tem de capital, com quanto você pode arriscar, como você quer diversificar, tá bom? E a gente, ao longo aí dos próximos vídeos e do ano de 2022, vamos falar muito desse lado investidor, porque eu acho muito importante, tá? Eu não quero que vocês pensem aqui que a gente só faz trade e tal. Trade, galera, a gente pega uma parcela do capital e faz. E essa parcela gera uma rentabilização muito legal pra gente, tá bom? Mas se engana quem acha que a vida é só trading, tá bom? A gente também precisa investir, porque os investimentos são muito mais... são mais conservadores, né? E a gente precisa também ter investimentos conservadores. Ou seja, eu não invisto só em Bitcoin, né? Eu tenho uma carteira diversificada, apesar do Bitcoin ser a minha vida, ser o ativo que eu mais tenho no meu portfólio de investimentos. Deu para entender? Legal. Agora vamos voltar aqui para uma análise mais técnica, né? E a notícia é ótima. Enfim, conseguimos romper aqui a nossa região, tá bom? Rompemos os 50 mil dólares com força, o que é um ótimo sinal, né? Enfim, também enxergamos um volume. Tá, não é o melhor volume do mundo, não, mas é um volume pelo menos 2 vezes maior do que a média e é um volume suficiente aqui para a gente encarar que a tendência no 4 horas mudou, tá? Nesse momento nós temos uma tendência de alta aqui no Bitcoin, graças a esse rompimento muito bonito. Olhando aqui, nesse momento, eu faria 2 coisas com o meu capital especulativo, tá bom? Eu traçaria este primeiro Fibonacci do fundo até o topo e depois eu traçaria este aqui, tá? E vocês vão entender por quê. Vamos primeiro só traçar o lado fundo, tá? Por que eu traço o Fibonacci? Porque o Fibonacci ele me mostra zonas onde eu posso ter uma boa relação risco-retorno de acordo com onde eu vou colocar o meu stop. Ou seja, se eu quero fazer uma operação que meu stop vai estar abaixo desses fundos, eu sei que eu só posso pensar em compra se o preço começar a vir aqui, ó, próximo desses antigos topos ali dos 49.100, 49.500. Aqui, ó, seria basicamente o primeiro local onde eu pensaria numa exposição de mais longo prazo no 4 horas. Correto? Porque o Fibonacci está me dando essa relação risco-retorno. E aqui, quando a gente for falar do nosso capital especulativo, não vai importar zero para onde o preço vai. Vai importar as oportunidades que a gente vai ter de acordo com o que o preço fizer. Ele pode não fazer, ele pode não voltar aqui nos 49.500 nunca mais, né? Mas não importa, por quê? Porque o que a gente faz com o capital especulativo é diferente do nosso capital para o longo prazo. O capital especulativo,
É parecido a ideia, mas aqui a gente tem que esperar e tem que ditar as nossas regras. Enquanto não voltar nesse antigo topo aqui e próximo à região do 0,382, eu não penso numa exposição mais significativa. E acredito que teremos boas exposições até essa região dos 48. Se perder os 48, formar esse pivô abaixo ali, podemos ter problemas. A gente vai ter que repensar aí, talvez sair da posição. A gente vai pensar e vai discutir aqui ao longo dos próximos vídeos. No momento, essa é a região de longo prazo que eu vejo para compras no Bitcoin. Pô, e se continuar subindo? Mesma coisa, você vai atualizar o seu Fibonacci. E aí vai ser 50 mil dólares, onde for, tá bom? A hora que corrigir, você tem que estar preparado com a sua estratégia para utilizá-la e comprar bem. Tranquilo? Continuando aqui, para quem falou, pô, mas eu não me expus no Bitcoin. Cara, cria a sua estratégia de longo prazo agora. Se você julgar que comprando em medo, comprando numa tendência de alta no semanal, próximo de 0,5 de Fibonacci, comprando numa região interessante de acordo com as suas médias, com seu RSI, com o que for, se você quiser comprar, compra um pouco, entendeu? Não fica preso só ao seu lado trader, tá bom? Porque no lado trader nós vamos ter que esperar essa retração. Tranquilo? Então vamos abaixar para 1 hora e vamos dar uma olhada nessa outra pernada aqui, que é uma pernada bem bonita e que a gente também vai poder ter oportunidades aqui. Tranquilo? Vamos lá. Então, basicamente, aqui eu traçaria outro Fibonacci, agora ali dos 48 mil dólares que a gente testou ontem, né? E veria que, olha, a partir dos 50 mil, próximo dos 50 mil dólares aqui, a gente já pode ter uma compra interessante, beleza? Basicamente aqui, né, a gente poderia ter essa exposição entre os 50 mil até essa região aqui, ó, dos 48.700 e tal. Mas se a gente começar a fechar abaixo aqui dos 48, esse trade foi pro saco, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai estopar, tranquilo? É algo parecido com o que a gente estava fazendo quando o preço veio aqui, fez uma retração e começou a testar 0,382. A gente pensava em acumular aqui e se o preço fosse aqui, perdesse o fundo, a gente ia estopar, tá? Lembra, o trade ele tem que ter um ponto de stop e tem que também ter um ponto de alvo. Então a gente nunca quer arriscar mais do que o nosso potencial de ganho, tá bom? Por isso que a gente sempre espera 0,382, a gente sempre faz preço médio, basicamente. Aí você tem que criar a sua estratégia de trading também, correto? Então, falei um ponto mais de longo prazo para quem quer acumular e um ponto mais de curto prazo. Pô, mas é diferente? Sim, é diferente. E é justamente por isso que você precisa determinar qual tempo gráfico você vai operar antes. Daí você não precisa seguir essa estratégia. Você pode comprar aqui entre os 50 e os 48, desde que você tenha uma estratégia que te valide isso ao longo do tempo. Tranquilo? Eu te passei o que eu vou fazer aqui com o meu capital especulativo. Tranquilo? Continuando, indo para uma análise de sentimento, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu hoje mais cedo e por que, né, a gente acabou realizando grande parte do nosso capital especulativo. A gente acabou acumulando parte, quando a gente falar nos 48 mil dólares, o preço começou a subir. Começou a subir, liquidando muita gente, muitas pessoas comprando, né? Então o que a gente vai fazendo? A gente vai vendendo. A gente vai vendendo. Vendi praticamente todo o capital especulativo que eu tinha. Tá? E se o Bitcoin for embora agora aqui, eu vou ficar chateado, vou ficar, nossa, se eu não tivesse vendido, eu teria ganhado muito mais. Eu não vou ficar assim. Por quê? Porque basicamente eu estou seguindo a minha estratégia. E eu sei que a minha estratégia ao longo do tempo ela dá mais certo do que errado. Então, se a minha estratégia me dita aqui para colocar o dinheiro no bolso à medida que a gente foi subindo, liquidando e muitas pessoas comprando, eu vou fazer isso, tá bom? E não importa o preço, tranquilo? Então, é por isso que eu realmente acredito que se eu não tivesse uma estratégia de longo prazo e estivesse exposto no Bitcoin no longo prazo, eu talvez ficaria um pouco preocupado, pô, e se o Bitcoin for embora sem mim? É justamente por isso que eu falo com vocês que eu sempre estou exposto, tá? E se você é igual eu, gosta do Bitcoin e quer estar exposto a ele, cara, você precisa criar sua estratégia de longo prazo. Pare de tradear todo o seu capital sempre, beleza? E aqui, basicamente, né, quando que a gente vai comprar? Quando o preço começar a cair aqui e começar a liquidar para o outro lado, pessoas começarem a vender para o outro lado. De preferência, obviamente, a partir ali próximo dos 50 mil dólares, que é o primeiro ponto, pela análise técnica, que a gente tem uma boa relação risco-retorno. Deu para sacar? Continuando aqui falando um pouco dos nossos indicadores, eu acho que alguns melhoraram, né? A gente tem um aumento do Open Interest aqui, uma diminuição do nosso Long Short Ratio. O CVD continuou subindo, mas é natural que suba, né? Afinal, o preço rompeu para cima. É difícil você ver o preço rompendo para cima e as pessoas vendendo. Quando isso acontece é uma maravilha, é uma divergência muito boa, inclusive que a gente usa para Surf Sentiment. Mas me parece um rompimento legal, tá? Com volume nos suportes aqui. Então, o que você acha que vai acontecer
se o preço voltar nessa região aqui abaixo dos 50 mil dólares. Acontece que a grande maioria das pessoas, elas vendem e compram sem uma estratégia. Então muita gente deve ter vendido antes dos 50 mil dólares, correto? Então quando o preço volta ali, essas pessoas que venderam, o que elas vão começar a fazer? Vão começar a colocar um tanto de ordem aqui, ó, para sair no 0 a 0 ou num lucrinho. Talvez um dos piores erros dos traders e investidores, né? Essas pessoas que colocam para sair no 0 a 0 ou num lucrinho, o que elas fazem? Elas criam uma demanda que deixa difícil o preço continuar caindo, tá? Então, o que eu sempre bato na tecla aqui com vocês? A gente precisa ter uma estratégia. A gente precisa ter uma estratégia de longo prazo, que dá pra gente tranquilidade e potenciais retornos. E a gente precisa também ter uma estratégia de curto prazo, se a gente quiser ser trader. Se a gente começar a vender, comprar sem stop, galera, a gente não vai durar aqui, tá? Eu falo isso, assim, de coração aberto pra vocês, porque eu já vi muita gente com 1001 estratégias de preço médio, de eu vou ganhar, uma hora o preço volta. Galera, deixa eu explicar pra vocês por que isso não dá certo, tá? Quando a gente abre uma operação no trading e não coloca o stop, a gente tem uma coisa que engana muito a gente. Por quê? Porque na maioria das vezes o preço vai e volta no seu 0 a 0. Né? Você já deve ter passado por isso. Aquela posição que ficou centenas, milhares de dólares negativo, você não estopou, o preço voltou e foi no seu 0 a 0. Né? E você, ufa, nunca mais vou fazer isso. Mas você faz de novo e de novo e de novo. Qual que é o problema disso? Quando você faz isso, quando você faz uma operação no coloca stop, quando você faz um investimento, coloca muito dinheiro, mais do que você poderia, na maioria das vezes vai dar certo, tá? Na maioria das vezes o preço vai voltar para te salvar. Na maioria dessas vezes você vai sair no 0 a 0 ou num lucrinho. Só que em uma dessas vezes que o preço não voltar, ou seja, você vendeu o Bitcoin, ele vai embora para cima, ou você comprou o Bitcoin e ele começa a cair e não volta. Em uma dessas vezes, você corre o risco do quê? O risco da ruína. Tá? É o risco da ruína de perder muito capital ou perder todo o capital quando você opera nos futuros, por exemplo. E tem uma coisa que Nassim Taleb fala muito no livro dele, Skin the Game, Arriscando a Própria Pele, é que a gente deve evitar o risco sistêmico de cauda. Esse risco sistêmico de cauda é o risco de ruína. Tá? Porque se toda hora você fazer isso, pode na maioria das vezes dar certo e você não se ferrar. Mas em um momento você vai se ferrar. Porque você faz uma vez, opa, deu certo. Duas, deu certo. Três, deu certo. Você concorda que a cada vez que você faz, você vai aumentando a sua probabilidade de uma hora dar merda? Então é isso. Isso que as pessoas não percebem. A maioria das vezes o preço vai voltar para te salvar. E o stop, ou você entender, né, os seus investimentos de uma maneira responsável, é uma prova de humildade no mercado. É uma prova de que você fala assim, cara, beleza, errei, tô vivo, vamos pro próximo trade. Vamos para o próximo investimento. Porque se você não admitir erros, postergá-los com o preço indo contra você, quando você acerta, você sai rapidinho. Cara, isso é a receita para você não durar muito tempo aqui no mercado. Beleza? Isso eu falo tanto como trader, tanto como investidor, tá? Você precisa ter uma estratégia de longo prazo que te deixa confortável, que te dê retornos. O Bitcoin tá aí, galera, tá tendência de alta infinita. Então a gente precisa ter uma exposição a ele e uma estratégia também no curto prazo para a gente fazer e otimizar ainda mais os nossos ganhos. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro aí. É um vídeo importante, falando bastante aí de investimento de longo prazo e falando também um pouco do curto prazo, qual será a minha estratégia nas próximas horas. Lembre-se, se o Bitcoin for embora agora e a sua estratégia foi realmente sair fora, cara, não fica triste, tá? Siga a sua estratégia. Se você perceber que a sua estratégia, como a minha, sempre tá um pouquinho exposto no Bitcoin, beleza. Isso vai ser algo que você vai decidir, tá? Não tem como eu te falar o que você deve fazer. Tem como eu te falar qual que é a minha estratégia de longo prazo e qual a minha estratégia de especulação. O que eu estou fazendo nesse momento para rentabilizar o meu capital de uma forma mais no curto prazo. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo. Até lá!